Bom dia, estamos aqui com mais um Jornal América para informá-los sobre a atual situação política brasileira. De um lado, estamos aqui com o atual presidente, Washington Luiz. Bom dia. Bom dia. E com o seu vice-presidente, Júlio Prestes. Bom dia. Eles são paulistas, mas por via das regras, deveria ser um candidato mineiro. E de um lado estamos com Getúlio Vargas. Bom dia. E com o seu vice-candidato, João Pessoa. O período político que se antecedeu à Era Vargas foi a República Oligárquica, que se iniciou em 1894 e chegou ao fim em 1930. A República Oligárquica se caracteriza pela alternância de poder entre as oligarquias cafeeiras do estado de Minas Gerais e de São Paulo. A República Oligárquica também é chamada de Primeira República, República dos Coronéis, República do Café com Leite e ainda República Velha. Bom dia, estamos aqui com mais um Jornal América para anunciar o novo presidente que ganhou as eleições de 1929, Júlio Prestes. Bom dia, bom dia. Bom dia, telespectadores, bom dia todo mundo do Brasil. O que é que o senhor espera para esse novo governo? Bom, eu espero que eu consiga cumprir minhas propostas que eu fiz durante a minha candidatura. Espero também que o povo goste do meu governo, tanto quanto gostou do meu amigo e ex-presidente Washington Luiz. Bom dia, já que estamos falando sobre notícias, por que não falamos sobre o bruto assassinato do meu vice, João Pessoa, organizado pela oposição? Como é que você pode me incriminar desse jeito ao vivo? Você não tem prova para isso. Eu não preciso de provas. O povo irá se juntar a mim e retirar esse tirano do poder. Eu preciso que os dois senhores saiam agora do recinto. Nas eleições que ocorreram em 1º de março de 1930, Júlio Prestes saiu vitorioso. A Aliança Liberal acusou de fraudulência o pleito eleitoral. Porém, a princípio, não exigiu o governo do país. O assassinato de João Pessoa, candidato da chapa da Aliança Liberal à vice-presidência, foi o estopim para o crescimento da oposição ao governo. Apesar do atentado contra João Pessoa ter sido motivado por questões da política regional de Paraíba, a responsabilidade pelo ocorrido foi atribuído ao governo federal. Voltamos aqui para encerrarmos mais um jornal por conta dos imprevistos acontecidos. Um bom dia a todos. Em 1930, Getúlio Vargas assume o poder. A ascensão de Vargas ao poder foi resultado direto da Revolução de 1930, que destituiu Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes. A primeira parte do governo de Getúlio Vargas foi nomeado de governo provisório, que se iniciou em 1930 e terminou em 1934. Como o próprio nome sugere, o primeiro momento de Getúlio Vargas no poder tinha como objetivo organizar a nação visando a formar uma Assembleia Constituinte, que elaborasse uma nova Constituição, para que, a partir daí, uma eleição presidencial fosse organizada no país. Essas ideias eram partilhadas principalmente pelos liberais constitucionalistas, que haviam apoiado a Revolução de 1930. Getúlio Vargas, no entanto, tinha outros planos para o Brasil, que era a centralização do poder em sua figura. Postura apoiada pelos tenentistas, que defendiam a implantação de um modelo republicano autoritário. A ideia de Vargas era, a princípio, reformar todo o modelo político brasileiro, pois temia que as oligarquias tradicionais retomassem o poder, caso fossem convocadas a nova eleição de... Entre essas medidas centralizadoras, destacam-se a dissolução do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas estaduais e municipais e a substituição dos governadores dos estados por interventores nomeados pelo próprio Vargas. Estamos aqui para informá-los sobre o que está acontecendo no governo de Getúlio Vargas em tempo real. Foram substituídos governadores dos estados por interventores nomeados pelo presidente e poupando Minas Gerais, que gerou muitas revoltas entre os estados. Getúlio Vargas fechou as câmeras de vereadores e dissolveu as assembleias legislativas. Criou leis trabalhistas e também garantiu férias remuneradas e deu direito à aposentadoria. Também, com o Código Eleitoral, ele aprovou o voto secreto e o voto feminino e valorizou o café com a queima de estoque, diminuindo a inflação. E agora vamos para as ruas com a repórter Camille para saber o que é que a população está achando do novo governo.
Boa noite, Glécia. Boa noite a todos. Estamos agora aqui com o cidadão Maciel Lopes. Ele veio comentar um pouco sobre a sua situação com o atual governo de Getúlio Vargas. O que você está achando, Maciel? Bom, o atual governo se preocupa muito com o trabalhador pobre, tanto que o horário de trabalho foi reduzido, agora são apenas 8 horas, e antes não era. Hoje até as mulheres podem participar da política, podem votar, e o trabalhador agora tem férias remuneradas. Então você quer dizer que todos os cidadãos agora estão sendo contemplados com essa nova política? Sim, com certeza. Você apoia Getúlio Vargas, então? Com toda certeza. Então, tchau. Obrigada, Maciel. Obrigada, repórter Camille. Apesar das pessoas estar tão contentes com o governo de Getúlio Vargas, não podemos falar o mesmo da elite paulista, pois não temos uma Constituição brasileira, e isso fez com que o Partido Republicano Paulista e o Partido Democrata se unissem para retirar o poder de Getúlio Vargas, trazendo assim São Paulo novamente para assumir o governo. As ações de Vargas no sentido de retardar a elaboração de uma nova Constituição e a realização de uma nova eleição presidencial começaram a gerar fortes insatisfações entre a elite política, sobretudo no estado de São Paulo a partir de 1932. O Partido Republicano Paulista e o Partido Democrata se uniram para a derrubada de Vargas do poder. Interrompemos a programação para relembrarmos que com a revolta dos paulistas, Getúlio Vargas decidiu elaborar uma nova Constituição. E agora saiu há pouco o resultado que Getúlio Vargas foi eleito oficialmente pelo voto indireto o novo presidente brasileiro. Para conter as insatisfações dos partidos paulistas, em fevereiro de 1932, um novo Código Eleitoral, que possuía determinações consideradas bastante modernas para a época, foi implantado no Brasil. Então, Vargas foi eleito em eleição indireta para um mandato de 4 anos, que, portanto, teria fim em 1938. Diferentemente do que se esperava em 1934, quando ele assumiu o poder por eleição indireta, a sociedade brasileira caminhou para a radicalização. Isso refletia a tendência mundial em que as democracias representativas e liberais estavam em fraca decadência e regimes autoritários surgiam por todo lado. Além disso, o presidente Vargas, em seu projeto de poder, também tinha intenções de radicalizar a forma que governavam o país. Esse período da era varguista foi marcado por ações que caminhavam no sentido de aumentar os poderes presidenciais. Getúlio Vargas atuou na montagem do Estado. O cenário da política nacional radicalizou-se e grupos políticos surgiram como reflexo das duas tendências políticas que estavam em evidência no mundo. Na extrema-direita surgiu a Ação Integralista Brasileira, AIB, liderada por Plínio Salgado. Os integralistas surgiram no meio do movimento constitucionalista, que atingiu São Paulo em 1932. O integralismo refletia a influência dos fascismos europeus no Brasil, sobretudo o italiano. Os integralistas vestiam com uniformes com característica militar na cor verde, organizavam grandes encontros públicos e formavam milícias, que agiam violentamente contra grupos políticos da esquerda. Os integralistas souberam explorar as insatisfações e o medo das classes médias baixas, com as dificuldades econômicas, fruto da Grande Depressão, e conquistaram milhares de adeptos. Do lado da esquerda, formou-se a Aliança Nacional Libertadora, ANL, apoiada no Partido Comunista do Brasil, PCB. A ANL inspirava-se no comunismo soviético, aquela época controlada por Stalin. E aqui no Brasil posicionava-se como uma frente de combate ao fascismo. A ANL acabou tornando-se o principal articulador da luta revolucionária defendida pelos comunistas daquela época. O grande nome da ANL era Luiz Carlos Prestes, nomeado presidente de honra do partido e grande nome da luta popular do Brasil, desde que havia liderado a coluna Prestes,
Na década de 1920, Prestes era um tenentista que lutou contra os oligarcos e aderiu ardorosamente ao comunismo, inclusive tendo morado alguns anos em Moscou. A ANL formulou o Plano Cohen, que tinha como objetivo derrubar Getúlio Vargas. Esse movimento se chamou Intentona Comunista, que aconteceu entre 23 e 27 de novembro de 1935, em 3 cidades brasileiras, Recife, Natal e Rio de Janeiro. A Intentona Comunista foi um fracasso, pois se resumiu a um levante de militares de esquerda. Getúlio Vargas derrubou a ANL e então implantou o governo ditatorial, que se chamou Estado Novo. As ações de Vargas no sentido de retardar a elaboração de uma nova Constituição e a realização de uma nova eleição presidencial começaram a gerar fortes insatisfações entre a elite política, sobretudo no estado de São Paulo a partir de 1932. O Partido Republicano Paulista e o Partido Democrata se uniram para a derrubada de Vargas do poder. Entendem o destino de grandeza que nos espera, estão difamando o nosso governo. Afirmam que estamos incentivando a prisão de brasileiros ordeigos, de trabalhadores negros, e que importamos os métodos e as ideias do fascismo, promovendo a extradição de judeus ligados ao comunismo internacional. Nada é mais falso do que essa calúnia. Não importamos ideias nem métodos. Getúlio Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, que objetivava regulamentar o que era publicado nos jornais, nos rádios e nas propagandas. Ele também criou a Hora do Brasil com o intuito de influenciar o povo a apoiarem o seu governo. E pensaríamos que o Brasil entraria do lado da Alemanha por ter ideias semelhantes, mas Getúlio Vargas resolveu aliar-se aos Estados Unidos. Voltamos aqui com mais informações. E para falar sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, o Exército Brasileiro agora está com toda a força, pedindo a renúncia do presidente Vargas. Recebemos agora há pouco a informação que hoje, dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas comete suicídio. E agora vamos às ruas com a repórter Camila Oliveira para saber o que a população está achando dessa perda recente do ex-presidente Getúlio Vargas. Boa noite, Glécia Lima. Se é que podemos considerar essa uma boa noite para a recente perda do ex-presidente Getúlio Vargas, viemos agora conversar com esse cidadão Otávio para saber o que é que ele está achando, o que é que ele achou dessa perda tão recente desse presidente. Eu acho que a morte de Getúlio é uma perda para o nosso país, por conta que ele era um presidente que o Brasil jamais teve. Foi um presidente que se preocupou com o homem pobre. E quando é que a gente vai ter um presidente desse de novo? Nunca sabemos. Nunca poderemos saber ou adivinhar isso. Você está certo, Otávio. Voltamos agora para o estúdio do Jornal América, para a nossa jornalista Glécia Lima. Obrigada. Obrigada, repórter Camila. E como estava declarado na carta de Getúlio Vargas, ele sai da vida para entrar na história.